Paz, meus queridos, eu sou o pastor Saulo Moscoso, você está na minha sala de oração e hoje eu quero te perguntar, você já ouviu falar sobre cringe? Você sabe o que significa a palavra cringe? Pois é, esses dias está acontecendo aí uma confusão, uma treta nas redes sociais em relação a essa palavra, porque a galera aí, a galerinha meninada da geração Z está aí confrontando a galera da geração Y, os millennials, dizendo que eles estão um pouco ultrapassados em alguns costumes, em algumas maneiras aí, né, de lidar com a realidade, ou seja, estão fazendo ou passando vergonha alheia. E eu quero, é claro, pegar esse gancho para fazer uma alusão dessa palavra, dessa realidade, com o Evangelho e com a vida de oração. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, ou pelo menos tem curiosidade e deseja crescer, fica comigo até o fim desse vídeo. Então já vai dando seu like, já se inscreve aí no canal. Fica aí. Pois é, cringe. Cringe é uma palavra em inglês que a tradução é vergonha ou mico ou passar uma vergonha pública, vergonha alheia. Então, esses dias aí teve uma treta aí, ainda está acontecendo, né, no Twitter, nas redes sociais, aí uma pessoa bem relevante, aí bem conhecida da meninada, chamou aí os millennials de cringe. Vamos entender então o que significa esses termos. A geração Z se refere àquela galera, aquelas pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. A geração Y, ou os millennials, são aqueles que nasceram nos anos 80, nos anos 90, né? Ou ali de 1980 até 1995. Então, essa galera já está sendo chamada aí, né, de tiozão pelos que nasceram aí na geração Z. Então, foi isso que aconteceu. As atitudes, né, as opções, aquelas coisas engraçadas, que são engraçadas para a galera aí dos anos 80, publicamente na internet, passou a ser visto como vergonha pública, né? Como vergonha alheia aí para a meninada da geração Z. Então eles dizem, por exemplo, que o tipo de calça, o tipo de roupa que essa galera usa, a geração Y, né, é vergonhoso. Postar vídeos tomando café de manhã ou fazendo referências ao café, né, da manhã e outras coisinhas mais, significa passar vergonha publicamente. Claro que essa galera não vê dessa forma, mas a meninada sim. E aí rolou uma treta aí que se tornou algo até engraçado. Então eu quero pegar esse gancho para falar para você sobre o evangelho que acaba sendo cringe, né? Acaba sendo visto como algo antigo, algo que nos faz passar vergonha. Isso é muito importante, eu achei legal pegar essa atualidade e falar um pouco a respeito disso, falar um pouco a respeito da moda, né? Trazendo para o nosso contexto, a gente pode perceber aí uma dificuldade na vida cristã. Muitas pessoas estão tentando atualizar o evangelho e ter novas maneiras aí de professar a fé, de pregar o evangelho, e nós não estamos aqui, é claro, para julgá-los, mas a gente tem que trazer aqui à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que é o fundamento. Hebreus capítulo 13, verso 8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Verso 9: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos ou heréticos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os consomem. Eu vou parar por aqui esse texto de Hebreus capítulo 13, porque ele está nos trazendo aqui as exortações finais, né? Está nos mostrando como que as coisas devem ser, o que é importante na visão de Deus e o que deve ser evitado na comunhão com o mundo generalizado. Então, ele está falando aqui no verso 8, o mais importante para nós é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Jesus não vai ser atualizado, as suas atitudes não serão atualizadas. Jesus é pontual no que foi feito e isso vai ser estendido até a eternidade. Então, ditas essas coisas, a gente pode perceber de forma muito prática que o Evangelho ele pode ser visto pela nova geração ou pelas novas gerações como algo cringer, né? Como algo que gera vergonha pública. Então, qual é o nosso posicionamento? É nos manter de forma agradável, né? Eu digo agradável
porque a dureza afasta, a dureza fecha as portas. Então nós temos que ter aí um excesso de paciência, e eu falo de excesso porque é exatamente o que a gente precisa ser, muito paciente. A gente precisa desenvolver esse fruto do Espírito chamado longanimidade, ter paciência com as novas gerações, ainda que eles achem que o nosso posicionamento, a defesa aí pela sã doutrina, o exercício da apologética seja uma coisa exagerada, mas a gente precisa se manter e de forma agradável atraí-los a essa sede que nós temos pela palavra. Uma coisa importante que é nossa contribuição aí como geração Y, ou como millennials, ou como sendo os mais antigos, ou os tiozões da palavra, né, digamos assim, a nossa contribuição é ter paciência com essa nova juventude aí, essa nova galera aí, essa gama de cristãos poderosos, mostrando para eles que o evangelho está acima da moda. A gente vê muita gente envolvida pelo modismo, falando aquilo que dá mais likes, falando aquilo que dá mais views, dependendo de seguidores e pregando uma palavra em cima de moda. E isso precisa ser visto como algo que precisa ser combatido com amor. Por exemplo, a moda nunca será uma coisa relevante para o evangelho. O evangelho não pode ser visto como tendo o evangelho básico e o evangelho da moda. Não pode. Isso vai dar confusão. Se você for olhar ao pé da letra aí o que significa, de onde veio essa questão da moda, a gente vai ver que isso começou na França, século 17 ali, Luís XIV, conhecido como Rei Sol. O cara era extremamente vaidoso, então ele desenvolveu uma forma de se vestir, né, de se cercar de glamour em suas vestimentas, naquele estilo que ele desenvolveu em cima das sedas aí da vida. E a partir de Luís XIV ali, o Rei Sol, começou essa história de moda. Então, assim, as pessoas que não tinham aquela grana, aquela condição de investir no mesmo tipo de tecido, na qualidade dos tecidos aí daquele rei, elas começaram a criar réplicas, elas começaram a criar aí todo um estilo que, ainda que mudasse aí a qualidade do tecido, o estilo era mantido. E a partir daí, então, começou essa história de moda, lá atrás, século 17, na França. Tanto é que ainda hoje essa questão da moda está muito voltada aí, ou seja, parte muito aí da França. Então, isso não pode ser replicado dentro do evangelho. O evangelho não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver com modismo, não tem nada a ver com repetição daquilo que começou no homem. Então, o evangelho é o padrão, o evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida de todo aquele que crê no evangelho e no Senhor do evangelho. Então, nós nunca vamos estar desatualizados. Sabe por quê? Porque o evangelho sempre vai nos colocar à frente do nosso tempo. Olha a história bíblica, olha a história da igreja, olha aqui, volte-se a olhar aqui para as escrituras e você vai ver, inclusive, uma coisa muito legal. Todas as vezes que alguém precisa retomar uma caminhada que foi enfraquecida com Deus, quando alguém precisa ir buscar mesmo arrependimento e reconectar o centro da vontade de Deus, ele é conduzido a procurar na palavra o texto, né, ou os textos que nos conduzem a retomar os caminhos antigos, as bases, os fundamentos. E isso não é estar fora da moda, isso não é estar agindo como vergonha alheia, né? Sempre como cristãos vamos passar vergonha diante da ótica do mundo. É necessário que seja assim, isso não nos incomoda. Então, o evangelho sempre vai ser aí uma vergonha alheia para quem não crê, para quem não se converteu, para quem não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que não se dobra à obediência à palavra. Então, para essas pessoas, nós, os evangélicos, independente da idade, né, os cristãos praticantes, que lutam, que prezam aí pela santidade, por serem úteis em nossas gerações aqui, sempre seremos vistos como vergonha alheia. Mas no contexto geral, crer na palavra e se manter na palavra nunca vai precisar ter envolvimento com moda, com modismo, nem com geração Z, nem com geração Y, nem com geração nenhuma. A verdade é que a palavra é uma só, o Deus é um só e o efeito dessa palavra se multiplica em nós, por meio de nós e nos coloca lá na frente. Repito, nós os cristãos, em toda a história bíblica, em toda a história da igreja, sempre estivemos à frente do nosso tempo. Eu te pergunto, quem é o cringe agora? Somos nós, geração Y, ou é o pessoal da geração Z? Eu respondo, não tem ninguém passando vergonha pública a partir do momento que, como irmãos, damos as mãos e nos submetemos à vontade de Deus. Conhecemos a palavra, o Senhor da palavra e nos colocamos imensamente fascinados por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Amém?
Então, Deus te abençoe, que você fuja de todo modismo, que você se coloque à disposição do Senhor, e ainda que te chamem de cringe, ainda que te chamem de aquele que está gerando vergonha alheia, saiba, isso é um sinal positivo. Você é crente, você está à frente do seu tempo, mas você tem um fundamento de caminhos antigos que valem muito para os dias de hoje. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, comenta o que é que você achou, o que é que você acha dessa palavra aí, cringe, o que é que você acha aí da geração Z, da geração Y. Dá a sua opinião, dá o seu pitaco, comenta aí que eu quero compartilhar com você aí, conversar com vocês juntos. A gente vai crescer com certeza. Bem, envie esse vídeo aí para todo mundo que você conhece, para abençoar, para pelo menos fazer pensar a respeito. Bem, Deus te abençoe. Shalom.